Oi, sejam todos bem-vindos ao canal Amor, Luz e Espiritualidade. Eu sou Lúcia Diniz e trago para vocês hoje a mensagem do dia 5 de setembro. O novo calendário Eu Sou traz mensagens da Marisa Varela e imagens do Francisco Gomes. Marisa Varela é uma autora abençoada que nos guia nos ensinamentos dos seres de luz, dos mestres ascensionados. Aqui temos o mestre Kuthumi. Mestre Kuthumi rege na segunda-feira, junto com o Chohan Confúcio. Mestre Kuthumi em vida foi São Francisco de Assis, que hoje é um ser de luz abençoado. Que bênção! Este novo calendário Eu Sou, conforme descrito pela própria autora, está refeito e mais aprimorado, embasado nos livros do mestre Saint-Germain, nosso amado São José. Esse é o mestre El Morya, ele é o dirigente, ele é o Chohan do domingo, ao lado do meu amado Miguel Arcanjo. Hoje é dia 5 de setembro. E a nossa reflexão do dia é: cada discípulo deve compreender que a sua única incumbência, então São José está falando para a gente, nós somos discípulos, nós somos aprendizes dele, porque estamos aqui diariamente ouvindo o que ele tem a nos dizer. Então, a cada dia nós aprendemos com ele. Então, nós, discípulos, devemos compreender que a nossa única missão é a de harmonizar, apurar e expandir sua própria mente, seu próprio mundo. A nossa missão é nós vivermos em equilíbrio, é nós aprendermos a cada dia e expandirmos a nossa mente, expandirmos o nosso mundo através do conhecimento que aprendemos com ele. Olha que bênção essa oportunidade única que estamos tendo de aprender com ele. Quanto mais cedo vocês compreenderem, nós compreendermos, né? Ele está falando com a gente. Quanto mais cedo a gente entender, os discípulos entenderem que a única exigência da grande lei é a harmonia da mente e dos sentimentos. Então, a lei de Deus é que a gente vive em paz, que a gente vive em harmonia. Para isso, a gente precisa, através dos ensinamentos do Mestre Jesus, através dos ensinamentos que São José traz para a gente aqui, a gente buscar aprender a ter esse equilíbrio, essa harmonia entre a mente e os sentimentos. Quanto mais rápido a gente aprender isso, entender isso, mais rápido vai se manifestar a perfeição na nossa vida. Deus quer a nossa vida perfeita. Deus quer a nossa vida em paz, com tranquilidade, para que a gente tenha total tempo, oportunidade e se organize para estar ao lado dele, para estudar sobre ele, para aprender a cada dia um pouquinho sobre ele. A perfeição aqui quer dizer paz, harmonia, tranquilidade. Deus quer o melhor para a gente. Ele quer o nosso mundo perfeito, mas depende das nossas ações, dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes. Pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes. Sobre essas 4 ações, nós vamos prestar contas a Deus. Então, a gente tem que se atentar, porque eu já até comentei aqui em outro vídeo. Eu estava vendo no Facebook, eu tenho um grupo que chama os 7 Arcanjos. Se você não faz parte dele, te convido a vir participar. Os 7 Arcanjos é um grupo que eu falo sobre os arcanjos, falo sobre os seres de luz, trago mensagens. E nesse grupo hoje, eu tenho a bênção e a alegria de falar que eu tenho 14.200 seguidores ali, que todo dia a gente conversa, interage e aprende junto. Nesse grupo, já aconteceu das pessoas postarem
né? Eu dou liberdade para as pessoas postarem dentro da linha do que a gente está estudando, dos 7 arcanjos, e alguém ir lá e fazer um comentário maldoso sobre das publicações. Então, isso é desnecessário. Mesmo que seja uma brincadeirinha, sabe aquela brincadeira com humor negro? Aquela brincadeira ofensiva? Não tem para que fazer isso. E saiba que mesmo que for na brincadeira, que for fazer gracinha, se você machucar, se você ofender o outro com a sua brincadeira, com o seu comentário desnecessário, você vai ter que prestar conta a Deus igualzinho desse comentário. Porque você o fez, é uma ação sua. Então vamos pensar o que a gente está fazendo. Sabe, não tem por que fazer gracinha. Você sabe que essa gracinha é meio humor negro que vai ofender, machucar alguém, quem publicou. Claro que eu imediatamente fui lá excluir o comentário, né? E fiz uma observação em segredo, no particular, para a pessoa. Porque eu sei que era uma brincadeira, mas era uma brincadeira maldosa, então não tem para que fazer isso. Então, são essas pequenas ações diárias que a gente precisa parar, que a gente precisa rever, porque esse aprendizado, né, de cada dia ser uma pessoa melhor, se faz nesses pequenos detalhes, em pequenas ações que a gente fazia sem se importar e percebe que não deveria fazer. Isso é o nosso aprendizado, isso é a nossa evolução espiritual. E quanto mais a gente prestar atenção nesses detalhes, a gente mais rápido ainda vai ter a perfeição, vai ter tudo do melhor que Deus deseja na nossa vida. Nossas ações permitem ou impedem que Deus manifeste a perfeição na nossa vida. Sem que isso seja mantido, sem que a gente permita isso, nunca poderão eles ir além de um certo nível de progresso espiritual. Então ele está falando para a gente. Ele pode nos dar tudo se a gente permitir. Mas se a gente não permitir, a gente só vai chegar até um lugar limitado, até um lugar baixo no progresso espiritual. Porque se a gente impedir que Deus haja na nossa vida, a gente vai estagnar, a gente vai parar num lugar e não vai aprender mais. Porque as nossas ações estão impedindo que a gente aprenda mais. As nossas ações estão impedindo que Deus haja na nossa vida com total perfeição e que a gente coloque em prática a cada dia os ensinamentos que recebemos. Tudo depende das nossas escolhas e todas trazem consequência. Se a gente permite que Deus haja, a consequência vai ser maravilhosa. Deus vai manifestar a perfeição, o equilíbrio, a paz na nossa vida. Se a gente impedir que Deus haja na nossa vida através das nossas ações erradas, as consequências serão que nós vamos parar na progressão espiritual. Nós vamos ficar limitada, parada num ponto mais longe da conexão, afastada de Deus de verdade, impedindo que Ele haja de fato na nossa vida. Olha aqui, eu trouxe uma mensagem para a gente refletir. Quero evoluir espiritualmente, Senhor. Daí a mão de Deus leva a pessoa e fala: então vamos estudar e praticar. Ou seja, tudo que para a gente evoluir espiritualmente, a gente tem que estudar, assistir vídeo, ler livro, ler a Bíblia, entender os ensinamentos de Jesus Cristo e colocar em prática tudo que a gente aprender cada dia e mudando uma ação na nossa vida para que a gente de fato coloque em prática o que está aprendendo. Isso sim permite a evolução espiritual. Então aqui, se a gente permitir que Deus haja na nossa vida, se as nossas ações permitirem que Ele governe a nossa vida, nós sim teremos as bênçãos que Deus tem a nos oferecer e teremos o progresso espiritual. Poderemos continuar aprendendo a cada dia. E isso é uma bênção, uma oportunidade. Tudo depende das nossas escolhas. A afirmação de hoje é: eu sou a harmonia em todo o meu ser.
Quando eu permito que Deus haja na minha vida através das ações, eu me torno harmonia. Meu ser fica todo harmônico, fica em paz, fica em equilíbrio. Eu sou a harmonia em todo o meu ser. Eu sou a harmonia em todo o meu ser. Eu sou a harmonia em todo o meu ser. Eu desejo amor e luz a todos.